Pagar a dívida de trás para frente, antecipar a parcela, isso te ajuda ou te atrapalha a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor? É isso que eu vou responder nessa live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está vendo no gravado aqui no IGTV ou que está vendo no gravado no YouTube, no Facebook. Eu sou da GL Vipert, contadora e educadora financeira. Para quem está me vendo no gravado depois, comenta aqui que você estava me vendo no gravado, eu adoro saber. E vocês que estão vendo no Facebook e no YouTube, tem o link da semana aqui embaixo também, tá? Nos comentários aqui na descrição do vídeo, na verdade, tá? Vamos lá, vamos começando, né? Quando eu falo de pagar a dívida de trás para frente, amortizar a parcela, eu sempre tô falando de pagar a dívida, né? Lá, quando eu tava endividada, eu acredito que talvez você conheça a minha história ou não, mas eu devi mais de 100 mil reais. Com 24 anos eu vi que eu tava endividada e eu comecei a cometer todos os erros que muito provavelmente você comete ou já cometeu sem saber que aquilo era um erro. Eu não sabia que eu estava errando, eu achava que eu estava acertando, né? Então, Dage, pagar de trás para frente, né? Ajuda ou atrapalha? Ajuda ou atrapalha? Vamos entender isso juntos agora, tá? Pagar de trás para frente foi feito, na verdade, muitas vezes foi explicado para você ou você entendeu de uma forma diferente do que verdadeiramente é, tá? O que acontece, né? Quando você faz um empréstimo, você tem basicamente duas modalidades de cobrança de juros. Então imagina que você vai fazer um empréstimo comigo, tá? Esquece o banco agora. Vamos pensar que sou eu e você, que talvez você vai ficar mais livre desse pensamento de banco, né? Tem duas formas de você parcelar uma dívida comigo. Eu posso usar o valor que você vai pegar emprestado comigo, tá? Colocar um juro em cima e parcelar esse valor total com juro. Então, assim, vai ser lá, você me comprou 100 reais, você comprou 100 reais de coisas comigo, e aí eu falei, bom, eu vou cobrar 3% ao mês. Aí eu faço o cálculo na calculadora de 3% ao mês, com juro composto, tá? Você não precisa entender de matemática, eu tô só falando aqui na prática como é que é. E aí eu falo, ó, vai dar no total 400 reais, dividido em 24 vezes de tanto. Então essa é a primeira modalidade que talvez você conheça. E existe uma outra modalidade que é muito comum, muito utilizada pelos agiotas, que é a modalidade de você pagar juro por mês. Então assim, todo mês você paga um juro, todo mês você paga um juro. Você nunca paga o principal, você está pagando só o juro, né? Então no banco, pode parecer que isso não existe, mas isso existe, né? Você não paga só o juro, mas nos financiamentos imobiliários, por exemplo, a tua parcela é composto pelo juros sobre o que você está devendo, mais a parcela da casa. Essas duas modalidades de financiamento, elas têm nomes, né, técnicos. Então eu estou explicando para você de um jeito simples, para você entender que existe uma diferença entre a tabela Price e a tabela Saque. Então, quando você faz um empréstimo e o banco fala para você que ficou 24 vezes de 389, ele está utilizando a tabela Price, que é aquela onde o juro e o principal são pagas na mesma parcela. Então, você não vê o juro e o principal, você só vê a parcela fixa. E quando você vai lá, faz um financiamento de uma casa e o banco fala assim, ô Tatiana, fica tranquila, sua parcela vai reduzindo, né? Ela vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Essa é a tabela Saque, é o sistema de amortização constante. Que o que acontece? Você paga o juro e um pouquinho da dívida, e assim a dívida vai diminuindo. Então essa é a tabela Saque. E é por isso que eu sempre falo que a melhor forma de negociar com um agiota é começar a pagar, além dos juros, um pouquinho do principal. Porque fazendo isso, você vai acabando com a dívida ao longo dos meses. Então, para quem acha que o banco é bonzinho e no passar do tempo ele pega e diminui a parcela da sua casa, infelizmente hoje eu vou te dar uma notícia ruim, não é assim que funciona, tá? O banco não reduz a parcela para você, o juro vai diminuindo porque o valor da sua dívida vai diminuindo, tá? Tanto no financiamento, nos financiamentos e empréstimos, né? Talvez você não saiba, uma curiosidade aqui, né? Financiamento é uma coisa e empréstimo é outra. Financiamento é quando você financia alguma coisa palpável. Você financia um carro, você financia uma casa, alguma coisa que você pega. Você financia um celular, né?
Agora, quando você pega dinheiro, chama empréstimo, tá? E tem os empréstimos que são com garantia e os empréstimos que são sem garantia, tá? Então vamos lá, vamos entender. Quando a gente fala de pagar de trás para frente, existe um mito, tá? De que existe desconto. Né? Eu tô pagando com desconto, né? E é muito importante que vocês hoje aproveitem esse conteúdo para desconstruir esse conceito de desconto, tá? Olha só, presta atenção, quando você paga o teu empréstimo de forma antecipada, seja pagando de trás para frente ou amortizando o saldo devedor, isso não significa que você recebeu um desconto. Nunca mais fale isso. Isso é uma grande bobagem que saiu pela tua boca porque você não sabia o jeito certo. Você não está tendo desconto. Ninguém está te dando benefício nenhum. Você não está tendo desconto. Então presta bastante atenção, tá? Então, o que eu vou falar aqui é sobre essas modalidades de amortização antecipada. Esse é o nome técnico, tá? Amortização antecipada, que é quitar parcelas antes do vencimento, recebendo uma coisa chamada deságio. Ou seja, falei trocentos financeiros para vocês e isso não vai te ajudar em nada. Então eu quero te explicar que a parte técnica é essa, mas eu vou te explicar na tua vida como isso funciona para você, como isso te ajuda ou como isso te atrapalha na vida, tá? Vamos lá. Primeira coisa, essa vai ser uma live que eu vou ter que contar um pouquinho mais de história para vocês, porque é importante que vocês entendam como vocês chegaram na situação de ter uma dívida e como você vai sair desse processo fazendo as coisas certas e não as erradas para não voltar a ir para o mesmo problema. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas 6 a cada 10 brasileiros, eles limpam o nome e voltam a dever. É isso mesmo, 60%, essa estatística é do Serasa, 60% das pessoas que limpam o nome voltam a dever. Não, Dagi, mas meu nome não tá sujo, né? 70% dos brasileiros estão com o nome com alguma dívida, tá? Nome limpo, mas com dívida, e depois que fazem a primeira dívida, nunca mais ficam sem dívida. Morre pagando dívida, morre e deixa a dívida para os filhos pagar. Né? Então, assim, é importante que independente se você está com o nome sujo ou não, se você é funcionário público ou funcionário privado, se você tem dívida pequena ou dívida grande, se seu caso é muito complicado ou se você só deve cartão de crédito, você fica presente aqui que esse conhecimento serve para você. Porque hoje pode ser que você não tenha nenhum problema. Né? Pode ser que você está pagando, mas se você não souber isso que eu estou falando aqui, muito provavelmente o que vai acontecer é que você vai chegar diante da situação que eu vou dar de exemplo aqui e você vai cometer o mesmo erro que eu cometi. Beleza, Dagi, então entendi isso agora, entendi esse primeiro ponto, entendi isso que aconteceu, entendi isso na minha cabeça, agora vamos lá para o próximo passo, né? Quando pagar de trás para frente ou pagar na ordem normal te ajuda ou te atrapalha? Quando você tem empréstimo, o que você precisa pensar é quando foi que você entrou no primeiro empréstimo? Para e lembra da situação, né? O que foi que aconteceu? Se eu não tô louca, o que aconteceu foi o seguinte, faltou dinheiro para pagar alguma coisa, ou você usou mais o cartão, ou você entrou no cheque especial, aconteceu alguma emergência, alguma coisa aconteceu, faltou dinheiro para pagar as contas e você pensou na alternativa, como primeira opção, pegar um empréstimo para você pagar a dívida. Você tomou a decisão de pegar um empréstimo para pagar essa conta que você tinha e aí você fez um empréstimo. Outro ponto, você decidiu precisar de um carro. Precisar de um carro para carregar as crianças, para trabalhar, você comprou um carro financiado. Você queria uma casa, você foi lá e fez o financiamento da sua casa. A coisa apertou, você foi lá e renovou o consignado. A coisa apertou de novo, você foi lá e fez um saque no cartão de crédito consignado. A coisa apertou de novo, você foi lá e parcelou a fatura do cartão, sem nem saber o que estava fazendo. Então, assim, quando você chega no momento de estar todo enrolado financeiramente, é preciso que você tenha consciência de que você não chegou na situação que você está hoje do nada. Você chegou por falta de conhecimento e por falta de educação financeira. E aí você, muito provavelmente, não tem e não tinha R$1 guardado. Você não tinha nenhuma reserva. Por isso que você não teve condições
de, ao invés de ir atrás de mais um empréstimo, pegar um dinheiro que você tinha guardado e tampar o buraco ali de algum erro que você cometeu ou de alguma emergência que aconteceu. E é muito doido isso que eu tô falando para vocês, porque normalmente quem se endivida tem dificuldade de assumir que a causa da dívida não é só o juro. O banco também é filho da mãe, cobra juro caro, mas é porque você não se organizou financeiramente. Porque você não tinha um orçamento, porque você não tinha uma organização, porque você não tinha um real guardado. E aí, quando a gente vai falar de pagar de trás para frente, eu preciso trazer para o presente de vocês a seguinte pergunta. Você está endividado, ok? O dinheiro não está sobrando para nada, ok? Eu sei, você não tem dinheiro nem para respirar. E aí você vai ter a brilhante ideia de o primeiro dinheiro que entrar na tua mão, seja uma renda extra, seja uma rescisão, seja um FGTS, seja um auxílio emergencial, seja um terreno que você vai vender, uma casa que você vai vender, uma herança que você vai receber, um dinheiro que um familiar te deu, tanta coisa que pode, tanto dinheiro que pode entrar. E você vai ter a brilhante ideia de pegar um dinheiro que veio para você e entregar de mão beijada para o banco sem saber pagar a dívida do jeito certo. E você vai jogar dinheiro fora. Como é que você sabe disso, Dade? Adivinha quem fez isso? Né? Adivinha? Quando eu fui contratada pelo Santander, eu tava já há 1 ano e lá vai cacetada tentando sair das dívidas, né? Fazia pagamento de trás pra frente, mas não dava. Eu ganhava 4 mil reais, 2 mil e pouco ia pagar parcela, mal sobrava pra eu pagar aluguel. E aí toda vez que eu recebia um 13º, férias, que eu recebia PLR, que é a participação dos lucros que um bancário recebe, eu pegava e ia lá e tentava pagar a parcela de trás pra frente e era igual enxugar gelo. A dívida nunca diminuía. E aí eu peguei, quando eu fui chamada pro Santander, eu falei, cara, agora é a solução. Eu vou fazer um acerto com a HSBC e vou pegar o meu acerto e vou pagar a dívida, vou acabar com as minhas dívidas, vou ficar sem dívida, né? Então, assim, naquele momento eu achei que meus problemas todos iam se resolver, né? E adivinha, né? O meu acordo com o HSBC deu 60 mil reais. Presta atenção, meu acordo deu 60 mil reais. Eu fui no banco, era um cheque administrativo e falei assim, quita minha dívida? E adivinha? Adivinha? O que vocês acham que aconteceu? Não pagou a dívida. Eu ainda fiquei devendo. Por quê? Os juros já tinham virado uma bola de neve. Já tinha mais de 1 ano e meio que essa dívida existia. Então, o amortizar de trás para frente já não tinha tanto desconto assim. E aí, o que eu tive que fazer? Engolir a seco, né? Que eu tinha jogado dinheiro fora. Eu nem no momento eu achei que eu joguei dinheiro fora, pelo menos eu falei, pelo menos eu me livrei de 60 mil. Dos 124 que eu devia, 60 mil já fui pago. Beleza. E fui viver minha vida. E aí, não bastando por isso que eu fiz, eu fiquei mais 1 ano e meio pagando parcela de trás para frente do meu carro. Né? Então, assim, eu fiz exatamente esse erro. Eu fiz tudo errado? Não. Eu vou explicar para vocês quando é certo e quando é errado. Então, hoje, toda vez eu trago um exemplo para vocês. O exemplo que eu tô trazendo para vocês é o meu. Eu fiz essa cagada. Toda vez que eu vou falar de amortizar de trás para frente, eu falo de mim. Por quê? Por que isso é uma cagada, Dage? Eu fui pro Santander trabalhar e quando eu entrei no Santander, eu precisei viajar para fazer curso. Então, assim, eu fui lá para São Paulo fazer curso. O banco pagava viagem, pagava hospedagem, mas o banco não pagava a comida que você jantava. O banco pagava as refeições principais, mas à noite, por exemplo, o jantar era por nossa conta. Você queria dar uma passeadinha com os colegas novos de serviço que você tava ali para socializar ali, não tinha. Era eu que tinha que pagar. Precisava de roupa para trabalhar, porque no Santander eu trabalhava chiquetérrima, tinha que trabalhar bem vestida. Eu era super já caçoada lá no Santander, porque eu era menos bem vestida daquele banco. Então tinha que andar bem vestida, tinha que comprar roupa, tinha que abastecer o carro, tinha que comprar sapato para camelar na cidade aqui, que não tem nem calçada direito, então meus sapatos viviam quebrando, e aí eu precisava comprar sapato. Então, assim, tantas coisas que eu posso falar para vocês que eu fui precisando ao longo do caminho, e aí eu pegava e fazia o quê? Voltava a usar cartão de crédito, voltava a usar limite da conta. Eu demorei 1 século para sair das dívidas, tá? Porque eu fazia tudo errado.
Então, assim, quando eu falo para você que pagar de trás para frente não é a primeira opção, porque quando você paga de trás para frente, sem se organizar financeiramente, o que vai acontecer é que você vai ficar sem dinheiro para nada de novo, e se acontecer alguma coisa, uma emergência, uma necessidade, você vai se ver de novo obrigada a voltar a usar o cartão de crédito, obrigada a voltar a usar limite, obrigado a fazer mais um empréstimo. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Fala aí pra Daj. Quando a gente fala desse assunto de quitar de trás para frente, vai vir algumas perguntas e eu quero responder agora para vocês. Eu comecei a aula falando da tabela Price e da tabela saque. A tabela Price, aquela de parcelar, e a tabela saque, aquela que vai diminuindo, né? Que vai abaixando o valor. Então a gente tem a tabela saque, a tabela Price, né? Quando compensa? A primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é a seguinte, tá? Presta atenção comigo, porque esse conceito é um pouquinho mais técnico e vai exigir um pouquinho mais de você, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é como você está financeiramente. Se eu te perguntar hoje, não precisa responder, tá? Você já tem um mês de salário guardado? Se der alguma merda na sua vida, você tem lá uns 2.000, 3.000 guardado? Vou colocar 3.000, 4.000, enfim, não importa quanto. Você tem algum dinheiro guardado? Então, assim, a gente começa por aí. Primeira pergunta, né? Então, assim, segunda pergunta, né? Você sabe qual é a taxa de juro do seu empréstimo? Do seu consignado, para quem perguntou do consignado? Do seu financiamento de carro, do financiamento da sua casa? Você sabe qual que é a modalidade? Se é Price ou é saque? Você sabe quantas parcelas você já pagou? Quantas falta pagar? Você tem o documento de evolução da dívida, que é o documento que mostra, de fato, qual vai ser o deságio, o desconto, que vocês falam desconto, mas não é desconto. Qual vai ser o deságio, né? A amortização antecipada que você vai ter para quitar uma parcela de trás para frente? Você sabe qual vai ser o impacto disso na sua vida nos próximos 3 meses? Né? Você sabe, se você for amortizar um financiamento de casa, qual é a melhor forma de amortizar no seu caso? Porque se você tem um financiamento na modalidade saque, quitar ele de trás para frente não existe. Não existe quitar não existe amortizar casa de trás para frente. Porque na tabela saque, o que você faz é amortizar o saldo devedor. E aí você tem duas opções, que é reduzir o valor da parcela ou reduzir a quantidade de parcelas. E na modalidade saque, é mais inteligente amortizar a parcela diminuindo a quantidade de parcelas, ao invés de reduzir o valor da parcela. Porque na tabela saque, quando você diminui a quantidade de parcelas, você passa a pagar mais do principal, que é o dinheiro da sua casa lá que você está pagando sua casa. E automaticamente o juro vai diminuir também, porque diminui o saldo devedor. Todo mundo que eu já vi na minha vida amortiza a casa errado. Paga a casa errado. De trás para frente, né? Que nem existe pagar a casa de trás para frente. O pessoal acha que é pagar de trás para frente. Não é. Chama amortizar o saldo devedor. Então, assim, eu quero que você entenda que existe um jeito certo e existe um jeito errado de pagar de trás para frente. A grande pergunta dessa aula é: pagar de trás para frente te ajuda ou te atrapalha a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor? E a resposta é: depende. Não existe resposta certa ou resposta errada. Vai depender de você. Vai depender do seu caso. Vai depender da sua situação. Tá? Então, assim, ó, a Viviane tá falando, a orientação que eu recebi foi sempre errada, e o Jefferson tá falando que a taxa dele é 1,71. Jefferson, os meus alunos têm taxa de 0,83 a 0,99, para você ter uma ideia. Porque eles aprendem aí atrás dessas negociações.
E aí, no momento que você entende, aí eu quero dar aqui exemplos práticos para vocês disso que eu tô falando. Eu tenho uma aluna, Mayara, que o caso dela era complicado. Eu sempre falo que vocês adoram falar que o caso de vocês é complicado, aí eu pego essa minha reguinha aqui para dizer, eu sei que o caso de vocês é complicado, né? Ele é complicado, mas ele tem solução. E aí eu falei para ela, ó, você vai fazer a portabilidade, tá? Você vai fazer a portabilidade. Não, o Jefferson falou que é 1,71 a taxa de juro mensal dele. Você vai fazer a portabilidade, eu falei com ela, e aí depois que você fizer a portabilidade, que você reduzir essa dívida, o juro dela, você vai ter a oportunidade de pagar o CDC salário, que é uma outra dívida de trás para frente, para você pagar menos juros. Então, assim, no caso dela, né, no cenário dela, que ela só tinha 2 dívidas, que ela já estava fazendo uma reserva, que ela já estava se organizando financeiramente, ela poderia pagar de trás para frente, porque ela já tinha uma reserva, porque ela já tinha feito tudo que ela podia fazer para reduzir o juro do consignado, que era a principal dívida que ela tinha, e pagar de trás para frente, no caso dela, não ia atrapalhar. Então, assim, quando eu olho para esse caso, eu tenho um cenário. Aí eu tenho uma outra aluna que tem umas 7 dívidas, consignado, CDC salário, financiamento de casa, e não tem dinheiro guardado, tem só o primeiro investimento que acabou de fazer no curso, que eles fazem já nos primeiros 30 dias o primeiro investimento para aprender a guardar dinheiro. E aí, eu falei pra ela, olha que doido, acabei de dar orientação pra sua colega, eu tava fazendo análise deles, né? Falei assim, ó, acabei de dar orientação pra sua colega que ela pode pagar de trás pra frente, mas pra você, isso não serve. Porque você precisa guardar o dinheiro que você tá guardando agora, que você tá organizada, que seu dinheiro tá sobrando, pra você negociar o seu cartão pelo valor justo. Pra você não deixar de pagar a dívida com a agiota. Para você não deixar de pagar a dívida com familiar, para você não deixar de pagar a dívida com pessoas, para você não deixar de pagar as dívidas que têm que ser pagas. Então, no seu caso, esquece pagar de trás para frente, para você não serve. Ou seja, não existe uma fórmula mágica. Aí veio outro aluno, manda a DED, deixa eu ver. Aí eu olhei e falei, ó, no seu caso, paga de trás para frente até aqui, ó. Até a amortização compensar. E aí eu falei, se você ficar pagando isso aqui de trás para frente até acabar, você vai perder muito dinheiro, porque vai chegar um ponto que não vai ter mais desconto. O que acontece, galera? O juro de um empréstimo na tabela Price está nas primeiras parcelas. O banco não é trouxa, galera. O banco não é burro. Por isso que você paga 20 mil reais de uma dívida e vai lá que tá à vista, tá devendo os mesmos 20 mil. Porque você paga primeiro o juro. O banco primeiro recebe a parte dele, para depois começar a pagar a sua dívida. Então, na tabela Price, as primeiras parcelas são as mais caras, são as que têm o maior juro. E aí, quando você paga de baixo para cima, achando que você está tendo um mega desconto, você não está fazendo nada mais do que pagar a sua dívida. Você não está tendo desconto. Você está tendo deságio, que você paga lá na frente, você está pagando hoje, mas ele já tem menos juros, porque os juros são diluídos de forma decrescente. Quem tá me perguntando de taxa, galera, não existe melhor taxa, tá? Mas hoje, na minha turma, a menor taxa é 0,79, tá? Dos meus alunos. Hoje é essa, tá? Hoje, dia 11/11 de 2020. Então, eu não gosto de falar de taxa porque isso muda igual meu humor. As taxas de juro mudam igual o meu humor. De dia eu estou com a cara enrugada, 3 horas eu estou aqui linda e maquiada. Então, assim, ó, pagar de trás para frente sempre vai ter algum deságio. Só que vai depender do tempo de empréstimo que você tem. Para você conseguir analisar isso, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o documento de evolução da dívida e olhar. Atualizado, no caso, né? Se você vai pagar a dívida hoje, você tem que pedir uma DED hoje. Se você vai pagar uma dívida amanhã, você tem que pedir a DED amanhã. Para você ver quais são as parcelas que compensa pagar e qual não. Eu tenho um aluno, o Gabriel, que eu desenhei para ele. Eu falei, ó, pega a sua DED aqui. Eu lembro que eu desenhei para ele. Pega daqui até aqui e paga de trás para frente, porque agora você já tem reserva, porque agora você já está organizado, que agora você já está pagando de trás para frente, bonitinho.
Colocou que você agora já tá sobrando, você já fez o que tinha que fazer com o cartão, com dívida com família, com tudo bonitinho, paga até aqui. Daqui até dezembro do ano que vem, paga normal. Para quem tá me perguntando de banco, galera, depende. Cada convênio é um convênio, cada empresa é uma empresa. Taxa de banco, você vai ter que aprender a cotar, procurar. Os meus alunos, eles têm uma riqueza muito grande ali, porque eles estão juntos, né? Então, quando um aluno consegue uma taxa melhor, ele conta para o outro e aí eles vão trocando informação o tempo todo. Então, hoje eu já mandei informação de taxa. Depende do convênio. E aí eu sempre falo, ó, governo, federal, INSS, a gente vai mandando, brifando as taxas aí dentro dos grupos de acordo com o que a coisa vai acontecendo. A gente acaba desenvolvendo uma inteligência dentro da turma por causa disso, porque é muito compartilhamento ali. Gente, consegui tanto, consegui tanto. O Banco do Brasil fez isso comigo. Aí o bom até que a gente troca, né? Se deu certo para um e não deu certo para esse, é porque esse aqui tem que tentar mais uma vez, até dar certo. Porque às vezes o banco diz não para um e sim para outro. Por que tá tratamento diferente de duas pessoas, né? Por isso que não é bom andar sozinho. Então assim, ó, para você entender se é bom para você ou não, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? O que você não faz na hora de analisar se você deve pagar de trás para frente ou não? Tá? O que você não faz? Presta atenção. Você não paga de trás para frente se o dinheiro que você vai usar para pagar de trás para frente é o único dinheiro que você tem. Você não paga de trás para frente se você não olhou se você vai ter benefício ou não. E isso você olha na DED, Documento de Evolução da Dívida. Você não paga de trás para frente a casa, por exemplo, reduzindo o valor da parcela. Você reduz a quantidade de parcelas. Vai ser melhor para você. Ao longo do tempo você vai pagar sua dívida mais rápido. Vai acabar com ela mais rápido e, consequentemente, por um valor até 3 vezes menor. E você não faz a amortização para ficar sem um puto no bolso, para ficar sem R$1, para ficar sem nenhuma reserva, para voltar a ter R$0 na conta e, diante de uma emergência, voltar a pegar dinheiro emprestado, voltar a usar o cartão de crédito, voltar a usar cheque especial. Então, dentro de um processo de organização financeira, presta atenção aqui no que eu vou falar para você, tá? Dentro de um processo de organização financeira, a amortização antecipada, que é a quitação de trás para frente, né? A ir lá e pagar as parcelas que estão a vencer antecipadamente, deve acontecer depois que você já faxinou a sua vida financeira e cancelou tudo que você não deveria pagar, que você não é obrigado a pagar, seguro de empréstimo, seguro que você nem sabe quanto contratou, anuidade, tarifa, parcelinha disso, parcelinha daquilo. Depois que você fez um levantamento e atacou todas as suas dívidas, então depois que você reduziu o juro de todas as suas dívidas, você pode começar a pensar. Você só vai começar a pensar em pagar antecipado quando você já tiver um orçamento mensal em que o dinheiro sobre. Então tem que estar sobrando, e o dinheiro que sobra é guardado para pagar dívida, guardado para reserva de segurança. Aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida a gente tem 2 potes de reserva, um de reserva de quitação de dívida e o outro de segurança. Você pode começar a guardar com R$1, tá? Beleza, depois disso, fez a organização financeira, você vai analisar o seu levantamento de dívida e ver em quanto tempo, como e quando você vai pagar cada uma delas. Você vai definir o valor justo, quanto que você vai buscar de negociação, qual que é o valor que você vai pagar. Bonitinho. Depois disso, isso aqui para acontecer leva 8 semanas. Então, assim, 8 semanas é o tempo que você demora para fazer essas coisas que eu falei aqui agora. Dentro do meu método, tá? Fazendo sozinho, eu não sei quanto tempo você vai levar. Mas dentro do meu método é 8 semanas que os meus alunos levam. Depois disso, agora sim, você já tem um panorama da tua vida financeira inteira. E aí sim, você pode, se você puder, se fizer sentido, se você tiver reserva, amortizar, antecipar as parcelas até compensar o desconto. Então isso é feito até compensar o desconto.
Então, o que é compensar? Se a parcela do seu carro é R$800, você não vai lá pagar uma parcela de 750 como a Bocó aqui fez, né? Você pegar o comprovante de quitação do meu carro é de chorar. Eu paguei R$7.000 de trás pra frente sem ter desconto nenhum. Tipo assim, com desconto de 30, 40 reais. Podia ter ficado com esse dinheiro pra mim e ir pagando por mês. Deixava o dinheiro investido, ganhava juro, ficava tranquila se eu tivesse uma emergência, mas não, ficou dando dinheiro, enfiando dinheiro no rabo do banco. Desculpa falar palavrão. Até que não tenho dívida, sou controlada, não uso, anoto tudo, mas quero muito liquidar esse empréstimo. Fabiana, é que às vezes o que você tem é uma ansiedade de se livrar da dívida e não um profundo comprometimento de se educar financeiramente. Ser controlada não significa que você é educada financeiramente. Eu era controlada também. Eu anotava todos os meus gastos. Eu tinha 3 planilhas, gatinha. Não era uma não, tá? Era 3. Presta atenção. Eu tinha uma do cartão de crédito, uma da conta do Santander e uma da conta do Itaú. Eu era extremamente organizada financeiramente. No final, a planilha sempre dava negativo. Mas tava tudo anotado lá, menina. Tudo anotado lá. Né? Então, assim, ó, não existe, tá? Não existe o que eu não sei se é o nome porque tá o nome da tua profissão aqui. Não existe um percentual ideal para compensar. Por quê? Vai depender de como, tá? Vai depender de como você fez esse empréstimo. Quantas parcelas você já pagou? Então, a DED, que é o documento de evolução da dívida, que contém o descritivo das parcelas, é o único documento que vai conseguir te explicar se compensa ou não compensa. Eu gosto de colocar uma razoabilidade para cada contrato. Então, assim, ó, eu pego o contrato de um aluno, eu falo assim, ó, sua parcela é R$800. Coloca aí que até quando tiver uns 500, 600, beleza, você pagar de trás para frente. Passou disso, larga a mão. E uma outra forma que eu indico para eles fazerem é colocar data. Então, por exemplo, com o Gabriel eu fiz assim, ó, pega as parcelas até dezembro de 2021 e paga de trás para frente. De dezembro de 2021 para cá, você vai pagar por mês, porque assim você pode continuar pagando normalmente e você não vai ter problema para guardar dinheiro, não vai ter problema para nada. A Priscila fez uma pergunta muito boa. Tirar o seguro do empréstimo muda alguma coisa? Não muda nada, Priscila. O juro continua o mesmo, com o mesmo custo efetivo total que você fez. Por isso que é uma ilusão a galera que pega dinheiro do seguro e fala, ai, pronto, a DGL resolveu minha vida, eu peguei 3.000 de seguro de volta. Esses 3.000 não faz nem cócega na sua vida de 30, na sua dívida de 30, de 40. O seguro é uma leve compensação pelo problema que o banco causou por fazer essa venda casada. Então, assim, o seguro é uma compensação que você está recebendo, cancelando ele, pela venda casada que fizeram sem você saber. Ou pelo menos sem você entender que aquilo não era obrigado, que estavam te enfiando goela abaixo. Então, assim, qual é o exercício que você tem que fazer depois dessa aula? Toda dívida que você tem, ela possui um documento de evolução da dívida. Ela possui uma identidade. Eu chamo isso de raio-x da dívida. Toda dívida tem esse raio-x. Para você conseguir esse raio-x, é mais fácil você conseguir me pedir em casamento do que você conseguir o raio-x. Então, assim, ó, é muito difícil conseguir a DED. E para quem me conhece sabe que eu não falo nada é difícil, né? Mas a DED é difícil conseguir, que é o documento de evolução da dívida. Para você avaliar quando amortizar de trás para frente te ajuda ou te atrapalha, só com esse documento de evolução da dívida. E depois, você só vai fazer depois que você tiver feito essas 4 etapas. Faxina financeira, levantamento e ataque às dívidas, organização das dívidas e do orçamento para fazer o dinheiro sobrar em 30 dias e, principalmente, mapa de quitação de dívida, decidir como e quando você vai pagar cada uma das suas dívidas, qual estratégia você vai aplicar para cada uma delas. Se você vai usar um método de negociação mais agressivo, se você vai parcelar, se você vai renegociar, se você vai fazer portabilidade e quando que você vai colocar prazo para você eliminar todas as DEDs. Então, assim, quando você faz esses passos, aí sim você já vai estar investindo, você já vai estar com um pouco de dinheiro guardado. Vocês perguntarem para qualquer aluno meu tem pelo menos R$1 guardado, pelo menos R$100 guardado, porque é uma exigência
Não tem como você começar a se organizar financeiramente sem começar a se pagar em primeiro lugar. Sem começar a pegar o dinheiro que você trabalha e ao invés de só colocar na mão do banco, usar para você também. Então, é muito, muito, muito importante que você entenda isso, tá? Galera do YouTube e do Facebook, ó, um beijo pra vocês.